Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui ao ar livre, então se vocês escutarem algum barulho de vento ou de árvore balançando, vocês não estranhem por conta disso, né? E bom, adentrando aqui no tema, é bem comum quando você vai ver qualquer tipo de vídeo onde as pessoas tocam nesse assunto dos homens que pegam GPs, vocês escutarem argumentos geralmente baseados em shame ou algum tipo de valor moral a respeito desse homem, geralmente colocando com um rótulo pejorativo, né? Então sempre o cara é chamado de fracassado, é bem comum as pessoas falarem que o homem que pega GP de alguma maneira ele é inferior ao homem que não faz uso desse serviço e etc. E esse vídeo aqui ele será dividido em duas partes. Na primeira parte eu irei tentar explicar o porquê que as pessoas argumentam contra o homem dessa maneira, quando ele faz uso desse tipo de serviço, e na segunda parte eu irei mostrar aqui uma situação que é justamente a que está no título desse vídeo, que contradiz completamente a lógica pela qual esse pessoal se baseia ao emitir esse tipo de juízo de valor a respeito do homem que incorre, né, no serviço do GPzismo. Bom, um primeiro motivo que eu consigo identificar pelo qual as pessoas elas criticam o homem que faz uso desse tipo de serviço é que sempre de alguma forma quando o homem ele escolhe viver de uma maneira onde ele não contribua diretamente para a funcionalidade social em algum aspecto, ele sofre algum tipo de escrutínio. Então, o homem que é solteiro, ele passa por esse tipo de coisa, né? Um homem que não está pegando aí um M-Sol por aí e ele está investindo o tempo dele em hobbies, então ele investe, sei lá, em comprar um console para ele, ou então ele prefere comprar algum tipo de carro e gastar o dinheiro reformando ele e tal, ter um tipo de lazer e trocar, né, algum tipo de atividade a qual ele deveria estar se casando ou trabalhando para a funcionalidade social para isso. Ele geralmente é chamado de moleque, ele é chamado de alguma maneira, algum tipo de nome pejorativo. Então o homem que ele pega GP, ele também entra nesse mesmo balaio, porque ele está basicamente vivendo de uma maneira a qual ele não está se importando com o julgamento social, ele está simplesmente procurando satisfazer uma necessidade dele, né? E aí, em relação a ele não estar paquerando mulheres e etc., isso também meio que quebra um pouco esse jogo dos mercados. Então as pessoas elas não racionalizam muito isso, mas isso está meio que incrustado no inconsciente delas, né? Essa coisa do homem estar deixando de fazer o seu papel de alguma maneira e por conta disso ele ser rotulado pejorativamente. E um segundo motivo que eu identifiquei também pela qual as pessoas criticam o homem que faz uso de GPs é que as pessoas elas são meio que elas não conseguem enxergar as coisas de maneira pragmática em uma situação onde se visa satisfazer uma necessidade psicológica ou biológica. E elas geralmente sempre incorrem, né, em julgamentos morais rasos. Então elas sempre querem entender as coisas de uma maneira moralista. Então elas não conseguem, né, entender as coisas simplesmente de uma maneira biológica. Então ela sempre, qualquer tipo de coisa que o homem faz, ou ele é bom ou ele é mau, ou ele é funcional ou ele é disfuncional, ou ele é forte ou ele é fraco, ou ele é honesto ou ele é desonesto. As pessoas elas têm uma mania, né, de enxergar sempre as coisas a partir de um viés extremamente moralistas. Eu inclusive farei talvez algum vídeo falando sobre isso, do porquê, né? Mas isso tem totalmente a ver com essa questão de as pessoas entenderem, né, essa questão de você ter crédito social. Então o próprio homem ele se enxerga meio que como uma formiga operária, né? E a sociedade também. Isso daqui nem é um argumento vitimista ou coitadista, né? Isso é simplesmente uma explicação do porquê. Isso é algo natural. O homem, sempre que ele não contribui de alguma forma para a funcionalidade social, ele próprio meio que se sente culpado, né? Uma vez que ele está imerso na Matrix e envolto a esse tipo de pensamento de que ele é uma formiga operária e tal. A sociedade enxerga ele assim, ele próprio se enxerga desse jeito e há outros homens também. Então isso é completamente comum, sempre foi assim, não é assim só desde hoje, tá? Hoje em dia a gente tem um agravamento desse tipo de coisa, visto que a gente vive em uma sociedade absolutamente ginocêntrica, mas sempre foi assim, tá? Se você for no século passado, no século XIX, no século XVIII, sempre ocorreu isso, isso é biológico mesmo. Feita essa introdução e essa tentativa de explicar o porquê que esse tipo de coisa acontece, vamos ao que realmente interessa nesse vídeo, que é o tema ao qual eu queria abordar, né? É muito interessante você constatar
que as pessoas movidas por esse desejo de emitir julgamento moral, ou para ganhar algum tipo de aprovação, ou simplesmente expressando a sua consternação em torno de algo, é muito comum elas falarem algo sem elas conhecerem muito a respeito, né? E é interessante você observar, vou deixar aqui duas matérias que eu li, tá? Eu juro que eu pesquisei alguma coisa a respeito disso, se tinha alguma estatística, mas eu não encontrei para fundamentar o meu argumento, para que, tipo assim, a gente explique em termos percentuais qual é a quantidade de clientes solteiros ou casados que vão para as GPs. Mas uma coisa que eu posso te dizer é, sem sombra de dúvida, a maior parte, ao contrário do que as pessoas pensam, tá? A maior parte dos homens que eles vão para o serviço, que eles contratam um serviço de GP, são homens casados, tá bom? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. Então, assim, isso quebra totalmente a lógica, porque, vamos lá, toda vez que o pessoal argumenta em torno disso, principalmente quando eles fazem algum tipo de argumento pejorativo para atacar um homem, que é um personagem completamente fictício que eles criaram na cabeça dele, que pega GP, então eles tentam taxar que é um cara que não está disposto a jogar o jogo porque não dá conta, porque é fraco, porque é desprovido de traquejo social e etc. Então ele, por ser um cara fracassado, né, geralmente que não pega ninguém, ele vai e pega GPs. E ao contrário do que esse pessoal pensa, a maioria dos homens solteiros não se sente à vontade pegando GP, isso é uma coisa que você é facilmente constatado. E a maioria dos caras que fazem uso de GP são os caras casados, não é cara solteiro. Inclusive, eu tenho provas disso, assim, do meu próprio convívio, porque eu, durante muito tempo, eu já fui um cara que fiz serviço de GPzismo, que aderi ao serviço de GPzismo. Hoje em dia, eu ainda faço uso, mas é com uma frequência bem menor do que há 5 ou 10 anos atrás, tá? Quando eu tinha lá meus 20, 21 anos. Mas assim, era bem comum algumas delas me perguntarem se eu era casado, e quando eu falava que eu era solteiro, elas ficarem surpresas, do tipo, caramba, nossa, a maioria dos caras que vêm aqui são casados. Ou seja, o meu perfil sempre foi um perfil minoritário, e foram dezenas, tá, de GPs que me fizeram essa mesma afirmação, que a maioria dos caras que elas pegavam eram caras casados. E geralmente os motivos pelos quais eles faziam uso desse serviço era por insatisfação mesmo no casamento, nessa parte íntima. E eu tenho uma teoria que é da seguinte, do porquê que a maioria dos caras casados são os que pegam GPs. Isso acontece porque é o seguinte: o homem, de uma forma ou outra, ele paga para ter cópula. E isso sempre foi assim, as relações entre homens e mulheres, eu estou batendo nessa tecla muito nesses últimos vídeos, elas sempre foram baseadas mesmo em uma associação, em um escambo mesmo. Então o homem sempre fornece algo para a mulher e a mulher sempre fornece algo para o homem. As relações, elas sempre foram assim. Basicamente todas as relações humanas são permeadas por essa lógica, né? Então quando você abre um comércio, você oferece um produto, o cliente paga por esse produto. Quando você tem relação amistosa com outras pessoas, geralmente a amizade, ela consiste em um bem-querer mútuo e em você sempre contar com a pessoa que é sua amiga e a pessoa contar com você. Então é uma troca. Então todas as relações humanas, elas são baseadas dessa maneira. Isso não é uma crítica, né? Isso é uma afirmação, uma constatação. Não seria diferente também nas relações, né, entre os sexos. Então as relações entre os sexos, elas são baseadas por essa lógica de troca também. Então não tem nada de errado nisso. Então, basicamente o homem, ele paga de alguma forma para ter cópula. E quando o homem, ele se casa, ele descobre isso, né? Porque geralmente as pessoas, quando elas se casam, a maioria delas, elas vão com esse pensamento blue pill de romantismo, né? De que encontraram a sua alma gêmea e tal, de que amor aqui, amor isso, amor aquilo. E quando o cara, ele se casa, ele vê o dia a dia, ele, acho que na marra, ele consegue perceber isso. Ele consegue perceber que aquilo que está sendo exigido dele para que ele tenha aquilo que ele quer é muito mais alto do que deveria. Ele está insatisfeito com esse tipo de situação e ele procura alternativas fora. Então hoje em dia, com esse tipo de complicação, a gente sabe que o cerco, cada dia que passa, se fecha mais, né, para o bem-estar do homem nas relações. Então todo dia há algum tipo de privação diferente, né? Até
tem alguns tipos de afirmações lá delas mesmas falando que não são obrigadas a ceder a parte íntima para o cara quando elas são casadas, né? Então muitas se apropriam desse tipo de argumento para fazer chantagens, né? Para falar que o cara ele vai conseguir a cópula se ele fizer tal tipo de coisa e tal, e se o cara for querer avançar, tiver cumprindo com a parte dele e quiser a cópula e ela não quiser ceder, é aquele tipo de palavra, né, que eu não vou nem falar nesse vídeo aqui para não ter complicação, mas é aquela tipo de palavra que começa com né? Então, assim, todo dia é um tipo de complicação, é um tipo de coisa diferente que contribui, né, para que o homem ele não se sinta à vontade nas relações. Então, esse tipo de coisa, né, tanto social quanto biológica, contribui para que o cara, bom, ele se sinta, entre aspas, enganado no casamento, né? É claro que esse tipo de insatisfação também ocorre pro lado da mulher, tá? A gente não tá falando aqui isentando os homens de culpa, até porque eu já fiz um vídeo, inclusive, falando a respeito do homem mediano, da falta de traquejo que ele tem, da falta de conhecimento a respeito da natureza feminina. Então, assim, eu sempre gosto de repetir isso aqui, porque tem muito inscrito novo chegando. Eu não passo a mão na cabeça de homem aqui no canal, tanto homens quanto mulheres, cada um tem as suas disfuncionalidades em relação à sociedade, tá? Cada um ao seu modo, então assim, não estou vilanizando o sexo A ou o sexo B, mas cada um de acordo com a sua, de acordo com o seu nível, né? De acordo com a sua natureza, é disfuncional de algum jeito, por isso que a gente tem uma complicação, uma relação muito complicada aqui na nossa sociedade em relação a casamento, namoro e etc, tá? Então, feita essa ressalva, vamos continuar aqui. Então, o homem ele se sente lesado de alguma maneira quando ele descobre que aquilo que ele tem que oferecer é muito mais alto do que aquilo que ele terá, e ele procura por vias alternativas. E uma dessas vias que ele procura é justamente as GPs, que fornecerão a ele aquilo que ele muitas vezes não tem quando ele é casado. É claro que no meio disso tem aqueles caras que eles são cafajeste mesmo, tá? Mas acredito que seja uma minoria, porque o cara que ele é cafajeste e tá casado, ele não vai pegar GP. Ele vai geralmente partir por vias mesmo de traição normal, de traição, da traição normal que a gente vê. Ele não vai aderir ao serviço de GP. Geralmente o cara que adere a esse tipo de serviço de GP, ele é um cara que ele é mais discreto, está profundamente insatisfeito e ele não tem assim a intenção de ser pego. Não que o cara que vá pelas vias tradicionais tenha a intenção de ser pego também, mas vocês entenderam, né? O cara que pega GP dificilmente é o cara cafajestão. O cara que é cafajestão, geralmente ele é mais cara dura mesmo, ele é mais, digamos assim, mais cara de pau e vai pelas vias alternativas mesmo, cometer a traição à sua esposa. Então, basicamente é isso, né? Isso contraria completamente o que o pessoal fala. Ah, porque o cara que pega GP é fracassado, porque geralmente é o cara que não pega ninguém. Não. A maioria dos homens que fazem uso de serviço de GP são homens casados, ou seja, são homens que pegam alguém, que eles tiveram a capacidade de se casar, de conhecer uma pessoa e que eles viram no casamento ali que eles estão insatisfeitos e eles partem para outras vias. Então isso quebra completamente esse tipo de argumento, né, esse pseudo argumento de que o cara que pega GP, primeiro que a maioria dos caras que pega GP não é cara solteiro, a maioria dos caras solteiros não se sentem bem, não se sentem à vontade, eles procuram ainda, né, ir pelas vias tradicionais, conquistar, né, o afeto o feminino e tal, o interesse, eles não partem, e outra é que os caras que mais pegam GP são caras casados, isso confirmado por elas mesmas, tá bom? Não há uma pesquisa formal a esse respeito, mas se você for conversar com qualquer GP, elas vão, a cada 10, 9 falarão isso daí pra você. Cara, a maioria dos clientes que eu pego são caras casados, tá bom? Ou casados ou que estão namorando, enfim, não são caras solteiros. Então é isso, escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários, se vocês concordam ou se vocês discordam do meu ponto de vista, e até a próxima.